Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa correção da atividade de matemática do dia 29/6, terça-feira. Bom, conversamos um pouquinho sobre as aulas número 7 e 8, onde nós aprendemos sobre fração. Lembram? Então, a professora Maria Amélia, ela apresentou à turma os ingredientes para uma receita de bolo de laranja, e aí pediu que eles observassem o que tinha de cada um de ingrediente e a quantidade também. Então nós tínhamos 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de suco de laranja, 1 colher de sobremesa de fermento em pó e 1/3 de xícara de óleo. Bom, depois a gente tinha que responder algumas perguntinhas. Como você interpreta as escritas 1-2 e 1-3? E como você lê esses números? Então, esse 1 e o 2 significa 1/2. E representa, na verdade, metade. 1/2 é a mesma coisa que metade. E depois o 1 e o 3, que representa 1/3. Representa a terça parte. É como se eu pegasse alguma coisa, dividisse em 3 pedacinhos e pegasse um para mim. No de cima, eu divido a parte em 2, e aí o que eu faço? Pego apenas um pedacinho. Beleza? Depois a gente tinha que desenhar como que a gente representa o tanto de açúcar que vai utilizar na receita. Essa receita vai 1,5 xícara. Então o que a gente precisa fazer? Então, 1 xícara completa e depois meia xícara, certo? Então vocês estão percebendo, observando aí na xícara, vocês observam que ela está pela metade. Então indica 1 xícara completa e outra pela metade, 1,5 xícaras. Vocês tinham uma tabela para completar, onde tinha a escrita da fração, como que eu leio essa fração e o que ela significa. Então, 1-2 significa 1/2. E o que é esse significado de 1/2? Significa o que da figura? A metade da figura. Quando eu pego 1-3, é 1/3. E aí, o que significa isso? A terça parte. É como se eu dividisse em 3 e pegasse 1. Esse 1/4 é 1/4. O que significa? A quarta parte. Você divide em 4 pedacinhos, mas só pega uma. Depois tem o 1/5, que é 1/5. Então você divide em 5 e pega 1. E 1/10, que você divide em 10 e pega 1 também. Então é a 10ª parte da figura. Esse era bem tranquilo, a gente já tinha conversado no exemplo, né? Agora tínhamos as figuras. Então lembra que tinha aquela regrinha que eu expliquei para vocês? A parte de cima é o tanto que está pintado. A parte de baixo, em quantos pedaços foram divididas a nossa figura. Então vamos lá. Primeira figura, eu tenho quantos pedacinhos pintados? Um pedaço pintado. Então a parte de cima da minha fração, o numerador, vai ter o número 1. E a parte de baixo? Ela foi dividida em quantos pedaços? Em 2. Então significa que eu pintei 1/2 da minha fração, metade. Olha lá a segunda. Eu tenho 1/4. Por quê? Um pedacinho pintado de 4 pedacinhos que tinha. Próxima. 1/5. Por quê? Um pedaço foi pintado de 5 que eu tinha para pintar. E o último, 1/3. Por quê? Pintei um pedaço de 3 pedaços que eu tinha. E aí perguntava, ó, para vocês falarem, para vocês pintarem 1/4 de cada uma das figuras. O que é 1/4? É pintar um pedaço de 4 pedaços. Então eu pintei 1/4 de um lado e 1/4 do outro. Um pedacinho, beleza? E aí no dia que as crianças foram ao mercado municipal, o pai do Caio pediu para ele comprar 3/4 de quilograma de nozes. Como é que a gente pode representar 3/4? Então imagina assim. Eu vou pegar 3/4. Isso significa que eu vou pintar 3 pedacinhos de 4 pedacinhos que tem. Beleza? Coloquei até a figura para ajudar vocês. Mas 3/4 é 3 em cima e o 4 embaixo. Lembra? Quando eu escrevo o númerozinho de cima, eu escrevo do jeito que ele é. E o de baixo, eu coloco. Se for 2, é meio. Se for 3, terços. Se for 4, quartos. E assim por diante, igual eu havia explicado para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês estejam com qualquer dúvida relacionada à fração, eu estou aqui para ajudar vocês. Então é isso. Boa correção para vocês. Até a próxima.